Muito bem. Então, por que é que escatologia é importante? So, why is eschatology important? E já agora, a palavra eschatos, que faz parte da palavra escatologia, é uma palavra bíblica. No original grego está na Bíblia muitas vezes, eschatos. Portanto, escatologia é uma expressão bíblica. So, I just want to mention that eschatology is a biblical word, because the word eschatos is in the New Testament many times. And so, eschatology, I know it sounds weird and funny, but it actually is based on a biblical word. Ok. Por que é que escatologia é importante? Eu tenho aqui 7 coisas e muitos versículos, não vamos ter tempo. Eu vou tentar abreviar o mais possível, está bem, irmãos? Mas eu espero que os irmãos podem ficar com um sentido forte hoje da importância da escatologia. So, I have here 7 reasons why eschatology is important. And I'm going to have to be quick and brief. I'm going to have to skip a lot of things, but I hope that you'll come out of this understanding the importance of eschatology to the believer. I have lots of verses, and I won't be able to cover them all. Ok, então, 7 razões pelas quais escatologia é importante. Yeah? So, 7 reasons why eschatology is important. Número 1, porque Deus disse que é importante. Okay? Because God said it's important. Portanto, quando nós temos pessoas a dizerem que não é importante, quem enfatiza profecias demais é maluco. Há crentes que dizem isso, no movimento dos aliancistas, que quando alguém está a falar de profecia, escatologia, ignoram-no, ele é maluco, não é? Ou ele é herético, não é? Profecia não é importante, eles dizem. Okay? So there are people, believe it or not, believers who are of covenant theology who say, no, eschatology is not important. If someone's talking about the last things, they're crazy. They have mental problems. Or they're heretical. They're heretics. Ignore them, they tell us. Okay? But we see that God said eschatology is important. Mas nós vemos que Deus disse que escatologia é importante. Agora, Deus é herege? Deus é maluco? So if God says it's important, according to these brethren, then is God crazy? Is God a heretic? If he said it's important. Ok? Dependendo de como nós percebemos os salmos, okay, há salmos que são proféticos. E há quem diz que são proféticos, há quem diz que não são. Mas eu creio que muitos dos salmos são mesmo proféticos. Salmos messiânicos, salmos de outras coisas. Se nós consideramos uma grande parte destes salmos como proféticos, então 40% da Bíblia é profecia. So, depending how we see the Psalms, some people say some Psalms are prophetic. I believe they are, Messianic Psalms and other ones. And if we understand that a lot of Psalms are prophetic, then 40% of the Bible is prophecy. 40% da Bíblia é profecia. Isso é uma porcentagem gigantíssima da palavra de Deus. A profecia não é importante? Porque é que Deus gastou 40% da sua palavra preciosa com profecia que não é importante? So if prophecy is not important, why did God waste 40% of his word on prophecy, which we're told is not important? This is one reason why prophecy is important, because God said it was. Então, esta é uma razão pela qual a profecia é importante, porque Deus disse que é importante. Também é importante, porque Deus disse que é importante, porque a palavra de Deus diz que toda a Escritura é-nos dada por inspiração de Deus. Talvez o irmão Josué pode nos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17, faz favor. And can I have Charles read 2 Timothy 3, verse 16 and 17, please? 2 Timothy. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 16, 17? Yes, please.
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto every good work. Muito bem. Quais são as primeiras três palavras ou duas palavras? Inspirada, divinamente inspirada, proveitosa para Não, ensinar. antes disso, as primeiras palavras do versículo. Toda a escritura. É isso. Toda a escritura. Toda a escritura. The first two words are? All scripture. Ok. E a primeira palavra? Toda. What's the first word? All. All. Ok. Toda é quê? Toda. É 60%? Porque aqueles outros 40% não são importantes, não é verdade? Aqui diz 60% das escrituras são e o resto. É isso que diz? Não. No. So does the Bible say 60% of scriptures are all these things? Because of course those 40% of prophecy are not for us, they're no good, they're nothing. Is that what the Bible says? Or does it say 100%? Então, é isso que a Bíblia diz, ou será que a Bíblia diz 100% da Bíblia é proveitosa? Então, quando nós olhamos para a profecia, nós temos que ela é importante porque Deus disse que é importante. Primeiramente, 40% da Bíblia é profecia. Segundo, temos aqui um versículo que diz que todas as escrituras são proveitosas. So the first reason is that God said prophecy is important. First of all, because He wrote 40% of scriptures, just prophecy. And then secondly, because He said all scripture is profitable. Ok? A segunda razão é que Deus quer que nós saibamos. Deus quer que nós saibamos. The second reason is because God wants us to know. He desires that we know. Okay? And we saw that already in Amos chapter 3, verse 7. Right? O Senhor não fará, deixa-me cá ver o versículo, o Senhor não fará coisa alguma. God will not do anything. Amos 3:7. He wants us to know. Ele quer que nós saibamos. Tal é o amor dele. E nós somos os seus servos. Que tipo de chefe mandava o seu servo fazer qualquer coisa sem explicar a ele o que é que se vai passar, etc. And God is our boss. He is our chief. What kind of leader would send his servants to do a work without explaining to them what's going to happen? Não é? Então, Ele nos deu esse conhecimento. Ele também nos quer saber porque Ele nos considera amigos. He also wants us to know because He now considers us more than servants as His friends. And so He wants us to know. Então é triste quando há crentes que não querem saber. Não é? Ou porque são da aliança, do aliancismo, ou porque são crentes que realmente percebem como nós percebemos, mas não se interessam por essas coisas. So it's sad to see believers who don't care about eschatology, either because they're of the covenant theology or because they do believe as we do, but they just don't care about these things. Vamos para essa terceira, a segunda. A terceira razão é que Deus se revela a si mesmo através da profecia. Ok? Deus nos revela a si mesmo através da profecia. The third reason is because God reveals Himself in prophecy. Okay? Há muitas coisas sobre Deus, sobre o caráter de Deus, que nós não saberíamos se não fosse a profecia. There are a lot of things about God, about His character, that we would not know without prophecy. Okay? Um exemplo é o juízo final. Não é? One example is the final judgment. Isto revela que Deus importa-se muito com justiça. Ele não quer que nada escape. Tudo tem que ser castigado. Todo o mal tem que ser castigado. So we see that God cares about justice. Every evil has to be punished. And we only know this about God through prophecy. E nós só sabemos isto sobre Deus através da profecia. Deus podia dizer, eu sou justo. Mas se nós não tínhamos as profecias do futuro, ok, Deus é justo. Mas agora nós sabemos concretamente, nada vai escapar. God could tell us, I am just. But if we didn't have those prophecies about the future, we wouldn't realize just how important to God it is
that every evil deed be punished. Nós não compreenderíamos o significado da cruz, porque nós não percebíamos o significado de como Deus é justo. We wouldn't understand the importance of the cross, because we wouldn't understand how justice is so important to the Lord. Tal é a importância da justiça de Deus que Ele teve que castigar o nosso pecado sobre o seu próprio Filho. So important is God's justice that He had to punish our sins on His Son. And if we don't have those prophecies, we would not understand the significance of the cross. Se não tivéssemos as profecias, nós não compreenderíamos o significado da cruz. Estou aqui um bocado perdido nos apontamentos. Nós aprendemos muito sobre o seu coração. O quanto ele é amoroso, por exemplo. Não é? Eu vou passar os versículos para poupar tempo. We learn about God's heart, about His love. Pensam no facto que vai haver uma grande tribulação como o mundo nunca viu. Think about how there's going to be a great tribulation such that the world has never seen. Horrible. Vai ser horrível. Mas nós sabemos uma coisa. Deus nos vai arrebatar antes disso. But we know one thing. God is going to rapture up His people before that. Isso mostra o seu amor. That shows His love. Ele não quer que nós passemos por essa tribulação. Então Ele vai nos acolher junto dele antes de Ele derramar o seu juízo sobre a terra. So the Lord is going to gather us up to Himself before He pours His wrath upon the earth. Nós aprendemos também como Ele é criativo, como Ele é cheio de vida, como Ele é verdadeiramente um pai, não é? O que é que são os seus desejos, o que é importante para Ele, o que não é importante para Ele na eternidade. Quando nós lemos sobre a Nova Jerusalém, o rio de vida que sai de lá, a luz que vai iluminar a nova terra. When we read about, we learn much about the Lord, about how creative He is, how full of life He is, how truly a Father He is, bringing forth life, what His desires are, how important to Him all these things are. We see all this in prophecy when we look at the New Jerusalem and the river of life that flows from the throne. When you see that He is light, He's illuminating everything for us. And we start to understand what things are important to God and what are not by how He forms that future. Nós vemos o que é importante para Deus através de como Ele vai formando esse futuro que nós vamos habitar. E então nós percebemos muito sobre Deus através da profecia. A ressurreição. O que é que nós seríamos como crentes sem 1 Coríntios capítulo 15? Não é? Que fala de ressurreição. The resurrection. What kind of Christians will we be without 1 Corinthians chapter 15? Imagine. That's a prophetic chapter. It talks about our resurrection. What if we didn't have that hope of that resurrection? What kind of Christians would we be? How would that shape us? Que tipo de crentes éramos nós? Como é que isso ia nos formar como cristãos, sem ter essa esperança de uma ressurreição? Não é? E isto nos fala do coração de Deus. Ele quer nos salvar, espírito, alma e corpo. This shows us what kind of God He is. He wants to save us, spirit, soul and body. Não é? Ele é um Deus que completa o que Ele começa. E Ele vai nos salvar não só uma parte de nós, mas todo nós. This shows us that God is a God who finishes what He starts. And He wants to save not just our spirit, but our soul and our body. A quarta razão pela qual Deus a escatologia é importante é porque há uma urgência. Elas nos dão uma certa urgência. Another reason why eschatology is important is because it gives us a sense of urgency. Eu estou a falar do facto que o Cristo vai voltar. E as coisas vão piorar rapidamente depois disso. I'm talking about the Lord's return and how things get worse very fast right after He raptures us up. Há um versículo que fala sobre, e há pessoas que interpretam de diferentes maneiras, mas uma interpretação é que quem ouviu o Evangelho antes do arrebatamento
Depois do arrebatamento, Deus vai endurecer os seus corações. Eles tiveram a sua oportunidade e agora perderam. E essas pessoas não podem se salvar. Eles vão ficar mais e mais contra Cristo depois do arrebatamento. So there's a verse in scripture and there's different interpretations, but I hold to that after the rapture, God will harden the heart of those who heard the gospel before. And they will not be able to be saved. So there's a lot of people saved in the tribulation, but it won't be those who heard the gospel before. E então, o que é que isso significa? Significa que nós temos que partilhar o evangelho agora. This means we have to spread the gospel now. We have to persuade these people to come to Christ now. Nós temos que persuadir estas pessoas a converterem-se agora. Também sabemos que depois do arrebatamento não vai haver ninguém que partilhe o evangelho durante uns anos. We also know that after the rapture, there will be anyone who will share the gospel or the truth of God to anybody for a few years. Depois vai surgir as duas testemunhas e os 144.000 judeus, mas isso parece que é 2 anos mais ou menos ou mais depois do arrebatamento. We know that later there will be the 2 witnesses and the 144,000 Jews, but that looks like it happens about 2 years after the rapture. And there's a lot of death in there, and nobody to spread the good news or to teach about the Lord. Então nesses 2 anos vai haver muita morte. Muitas pessoas vão morrer sem que haja alguém que possa testemunhar a eles. Então é urgente nós partilharmos o Evangelho agora, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, mesmo antes de eu acabar esta mensagem. So it's urgent that we spread the gospel, because Christ can return at any moment, even before I finish this message. Se nós não acreditamos no arrebatamento, essa urgência não existe. If we don't believe in the rapture, and that it can happen at any moment, then there is no urgency. At least not as much. Não há tanta urgência. Muito bem. Versículo 5. Razão número 5. E aqui nós temos 2 razões práticas. Estou aqui a faltar uma página. Muito bem. Eu vou partilhar aqui um pouco da minha própria história, mas eu lembro-me quando eu era adolescente. Estou a focar aqui. Quando eu era adolescente e nós íamos à igreja, a escatologia fazia uma grande parte do ensino da igreja. When I was a teenager and I went to church, eschatology was a big part of the teaching. E isto dava-nos alegria. And this gave us joy. E nós cantávamos muitos coros e hinos que tinham a ver com a volta do Senhor. And we sang a lot of choruses and hymns about the return of Christ. E isso dava-nos tanta alegria. And it gave us so much joy. Hoje em dia já não se faz isso muito. We don't do that anymore. E uma grande razão por isso é que os da Aliança têm ganho muita fama e publicado muitos livros e muitas mensagens na internet em que eles fazem troça disto. E então muitos crentes, especialmente obreiros, têm se sentido um pouco hesitantes de falar nisso, porque não querem parecer que são malucos, não é? And so one of the reasons is because covenant theologians have become famous in the last few decades. They've written books that many people have read. They've had many messages on the internet. And so a lot of Christian workers in churches, preachers, etc., feel hesitant to preach about prophecy because they don't want to look like they're crazy, like these theologians are saying about them. E o resultado é que eu tenho reparado menos entusiasmo nas igrejas sobre o Senhor, sobre a Bíblia, sobre testemunhar. And one of the results I have observed in my lifetime is less enthusiasm
for the Lord's things, for witnessing, and so forth. E isto é muito triste. Então, esta é uma das razões práticas pela qual a escatologia é importante. Porque ela nos dá alegria. And this is one of the practical reasons why eschatology is important. Because it gives us joy. Nós temos um Senhor que vai ganhar no fim. We have a Lord who will win in the end. Quando nós vamos para este mundo e estamos a ver ele numa espiral cada vez pior e rapidamente, nos dá alegria. O Senhor vai voltar. Ele vai pôr isto tudo como deve ser. And as we see the world going down in a spiral so fast and things are getting worse and worse, it gives us joy. The Lord will return soon. He's going to make everything right. E quando nós não temos isso, então isso é pior, não é, para nós. Uma das alternativas para isto é o amilenialismo, que é muito popular agora. O amilenialismo diz que nós já estamos no milénio. O milénio é figurado. One of the alternatives to believing in scriptures as they are, or literal interpretation, is called amillennialism. Amillennialism says we are in the millennium now, that all these passages are figurative. Wow! Isso é devastador para o meu coração. That's devastating to my heart. Não é? Então, afinal, o leão e o cordeiro nunca vão estar juntos. A criança nunca vai poder brincar com uma cobra. So, the lion and the lamb will never be together. A child can never be playing with a serpent. Nunca vai haver um governo em que o rei está fisicamente em Jerusalém. There'll never be a government on earth with the king physically in Jerusalem. Todas as promessas grandiosas de Deus, é isto que vamos a ver agora. So all the grand promises of God of the future that's going to be so much better is this. This is what we've been waiting for millennia. Então, caramba, então por que Deus gastou tanto tempo a explicar que eu vou tratar disto, eu vou pôr isto tudo bem para isto? So all the space that God used in Scripture to say, I'm going to make everything better, it's going to be like this, it's going to be like that, it's going to be so much better. And what he meant was just this, that we live now. Oof, what a waste of paper. que desperdício de papel. Não é? Então, nós vemos estas razões práticas pelo qual a escatologia é importante. A outra razão pela qual a escatologia é importante é porque na escatologia nós vemos que Deus é o grande, é a pessoa que está em controle, não é? Another thing we see in eschatology is that God is in control. Quando nós vemos o mundo em que estado está, e também no passado, que caos, não é verdade? When we look at the world today, and even in the past, what chaos, what confusion, what a mess, não é? Mas Deus diz, no fim, eu vou acertar isto tudo, não é? God says, in the end, I'm going to fix all this. Que esperança! Que esperança que nós temos. Deus está em controle, Ele é omnipotente, não é? Nós em Portugal somos mais espirituais do que os brasileiros, não é? Porque nós dizemos Deus é omnipotente, o brasileiro diz Ele é omnipotente. Estou a brincar. É a mesma palavra. Mas Deus é todo poderoso. God is almighty, He's omnipotent. And all this mess, He can fix it. Like that. Toda essa bagunça, Deus pode arranjar assim. Não é? E a escatologia nos ensina isso sobre Deus. Eschatology teaches that about God. Não há nenhuma parte das escrituras que ensinam o quão poderoso Deus é como a escatologia. There's no part of Scripture that teaches us how powerful God is, except eschatology. Deus fez fogo descer, não é? No Velho Testamento. Ele abriu o mar morto. Mas são coisas aqui e acolá.
Mas consertar tudo de uma vez. Nós só vimos isso na escatologia. God sent fire from heaven at one point. He opened the Red Sea. These are individual incidences. But there will be a time where God takes care of all the problems of the world, all at once. And there's nothing in Scripture that shows His almighty power as in eschatology. Então nós sabemos que Ele é o grande movimentador do mundo e que Ele tem o poder para isso. So we learn that He is a great primary mover in the world and that He has the power to do that. And then number 7, não é? Traz-nos conforto. E eu gostava de ler esse versículo, se pudesse encontrá-lo. And finally, it brings us comfort. And I'd like to find that verse. Bem, antes disso, vamos para 2 Tessalonicenses. Before I do that, let's go to 2 Thessalonians. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12. 2 Thessalonians, chapter 2, verses 10 through 12. Eu fiz menção deste versículo e agora encontrei. I mentioned this verse before, but now I found the reference. 2 Tessalonicenses 2, versículos 10 a 12. 2 Thessalonians 2, verses 10 through 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, uma interpretação disto, a que eu adiro, é que está a falar daqueles que vão ficar depois do arrebatamento. Eles rejeitaram, eles ouviram a palavra da verdade, rejeitaram, e agora Deus vai deixá-los ser enganados pelo anticristo, não é? E para essas pessoas já não há mais esperança, não é? Porque eles não receberam, como diz o versículo 12, não creram a verdade, não é? E no versículo 10, não receberam o amor da verdade para se salvarem. So one interpretation of this passage is what I hold to, is that after the rapture, those who heard the gospel before the rapture, God will harden their hearts because they heard the message of truth and they rejected it. Nós vemos aqui no versículo 10, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que forma de frasear isto? It says in verse 10 that they did not receive, I'm translating from the Portuguese, the love of the truth in order to be saved. What a way to phrase this. O Evangelho fala do amor de Deus. Era uma oferta de amor, como um namorado que finalmente diz à menina, eu te amo, não é? E ela pode rejeitar isso, desculpa, mas eu não tenho o mesmo sentimento, tchau. Ou, que bom, eu também gosto de ti. It's an offer of love. It's kind of like a boyfriend saying to the girl, I love you. And she can say, oh, I'm sorry, I don't have the same feelings for you. I'm sorry if I misled you. Or she could say, you know what, I like you too. Let's continue this relationship. Deus diz, eu vos amo, é o Evangelho. Eu quero vos salvar. And that's what the gospel is. God is saying, I love you, and I want to save you. E quando alguém rejeita essa mensagem, e rejeita, e depois Cristo volta, Deus diz, acabou. And so when someone rejects God's love, and they know about it, and they've heard it, and they keep rejecting it, and they keep hearing it, and they keep rejecting it, and suddenly the rapture happens, God says, it's over for you. Vai haver outras pessoas que vão se converter na tribulação, muitas, mas não vão ser essas. There will be a lot of people getting saved in the tribulation, but it won't be those. Isso é triste. It's sad. As pessoas que nós partilhamos o Evangelho com tanto carinho, familiares, amigos, vizinhos, que nós tanto amamos. Se o aguenta acontecer hoje, eles não vão ser salvos. Os people that we have dealt with such care,
family, friends, neighbors, that we've shared the gospel over and over with them. If the Lord returns today, they will not be saved. É por isso que eu falei na urgência. A escatologia nos traz urgência de partilhar o Evangelho. That's why I spoke about eschatology brings us urgency to share the gospel, to persuade. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele persuadiu, e há outro versículo que nos fala de persuadir pessoas ao Evangelho. The Bible tells us that we should persuade people to come to Christ. And we see Paul, at one point, also persuading. Eu falo nisto porque os mesmos aliancistas que são crentes dizem-nos que é errado persuadir. Que há pessoas já eleitas e nós falamos do Evangelho e eles aceitam ou não aceitam. Mas persuadir é errado. I'm saying about this persuading because the same people who are against prophecies, those Christians, most of them are Calvinists who also believe that everyone's already been elected and that we should not persuade people to Christ. But the Bible says we should persuade. Mas a Bíblia diz que devemos persuadir. E quando nós percebemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento e que depois disso essas pessoas não podem se converter, isso nos dá urgência. When we understand that the Lord is returning, that there will be a rapture, and that after that they might not be able to be saved if this is the correct interpretation, this gives us a sense of great urgency. Mas o versículo que eu queria mesmo partilhar. Onde é que ele está? The verse I really wanted to share now. Segunda Pedro. Qual é a passagem? Segunda Pedro, não sei, tanto eu lembro de mais de uma. Sim, sim. Segunda Pedro 1,19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em a estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito E bem. no capítulo 13 ele também fala das pessoas sabendo That was 1 Peter primeiramente 1:19, and now chapter 3, CC. primeiramente sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vinda. O que o irmão está destacando, Sim, sim. porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. E Pedro trata do assunto. Ok, muito bem. As referências só para os irmãos. Não. 1 Pedro capítulo 3, So 1 Peter 3, a segunda Pedro capítulo 3, 2 Peter chapter 3, a partir do versículo 3. starting in verse 3 and forward. E a outra passagem? 2 Pedro capítulo 1, Ok. versículo 19. And the other one was 2 Peter 1:19. Okay, which talk about the importance of prophecy, and how it also helps us to understand. For example, today the people who deal with His second coming with scorn, unbelievably, even among believers. Muito obrigado. Não é desses versículos que o irmão pensava. Não, mas fortalece muito a mensagem. Muito Okay. obrigado. Yeah. Were you looking for comfort one another with these words? Yes, and after he talks about prophecy, 4:18. which book? First Thessalonians. Ok. Então, o versículo que eu queria, então é 1 Tessalonicenses 4:19. 18, I think. Sorry? 18. 18. Yeah. Ok, 1 Tessalonicenses 4:18. Sim. Então, aqui nós temos o Paulo a escrever sobre profecia, escatologia, e ele termina isso com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. So Paul is talking about prophecy, about eschatology, and he ends that by saying, comfort ye one another with these words. Então,
Como é que nós podemos confortar os crentes se nós não podemos acreditar nisto? So how can we comfort one another if we don't believe in this? If we think this is figurative? That it's already happened. This is it. Acreditando que já aconteceu. Estamos lá. Já estamos no milênio. Isso não me conforta nada. That doesn't comfort me at all. If this is the millennium. Right? Então, isto é uma ordem. This is a commandment. Está no imperativo. Ok? Consolai-vos. Ele não diz, eu sugiro que vos consolai-vos. Não. Consolai-vos. This is a command. He doesn't say, I suggest that you comfort one another. No, he says, comfort one another. It's a command. Com estas palavras. With these words. Não é só consolai-vos uns aos outros, mas consolai-vos uns aos outros com estas palavras. So it's not just comfort one another, it's comfort one another with these words. Que tipo de conforto é esse? Se nós lemos estas palavras, mas isto não é mesmo assim, não é literal. How can I comfort someone if I say, well, here it is, but you know, it's not real, it's just figurative, it's not really going to happen. It doesn't comfort. Right? Então, a sétima lição é que nos dá conforto. Okay? Mas eu quero só rapidamente focar em mais uns versículos e vou terminar, ok, irmãos? Peço desculpa, eu não estava à espera de falar hoje, então, e os apontamentos estão em inglês e eu não segui a ordem que está aqui, então isso fez-me um pouco confuso, mas eu espero que a mensagem está a ser transmitida. I just want to ask forgiveness because my notes are in English, I'm trying to translate them to Portuguese, and I also didn't follow the order of my notes, and so that caused a little bit of confusion. But I want to read just a few more verses and then I'll end really quickly. Então vai ser rápido. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Corinthians, chapter 4, verse 7. Capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos ver that again. 2 Corinthians 4:17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Agora, isto encoraja-me. This encourages me. Não é? Porque às vezes nós sentimos essa tribulação mais do que outras, não é verdade? Sometimes we feel this tribulation more than at other times. Mas quando estamos nessa tribulação que parece-nos tremenda no momento, não é? Sabendo que isto vai voltar, vai haver um banquete com a noiva e o noivo. Vamos receber coroas, vamos reinar com Cristo milênio, vamos estar no Nova Jerusalém. Quando eu estou nesta grande tribulação, estas coisas, essa glória muito excelente, levanta-me, não é? Eleva-me. And when we're in those times of great tribulation, we're feeling the tribulation more. And it's really, really tough. Knowing that Christ will return, that there's going to be a wedding banquet, that we're going to reign with Him in the millennium, that He is going to be with us eternally in a new earth and new heavens. That lifts me up. That lifts me up. And that's what He's saying. That in our time of tribulation, thinking about that glory, that very, in the Portuguese it says, very excellent glory. Very excellent. I'm sorry, but if this is the millennium, that's not excellent, much less very excellent. It's not excellent at all. It's not even good, if this is the millennium. E eu estou a dizer aqui, diz, glória muito excelente. E se isto aqui é o milênio, então isto não é muito excelente. Nem excelente é, nem bom é. Não é? Mas nós temos essa esperança e isso nos traz alegria em aflição. This brings us joy in affliction. Rapidamente, outro versículo. 1 João 3:3. 1 John 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. You read that in English? E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. And every man that has this hope in him purifies himself, even as he is pure. Ok?
Como é que um irmão que não crê nestas profecias vai se purificar? É tendo estas esperanças, nestas coisas que vão acontecer, que nos faz nos purificar. How can a Christian believer who doesn't believe in these prophecies purify himself if he doesn't have this hope? Eu acredito que vou ser arrebatado, mas logo depois vai ser o julgamento dos crentes. Não é um julgamento pelos nossos pecados, isso já foi resolvido na cruz, mas do meu serviço para com Ele. Isso afeta a minha maneira de viver? Devia. Getting emotional. I believe in the rapture, but right after the rapture is the Bema Seat judgment of Christians. We will be judged not for our sin, that was resolved at the cross. We will be judged for our service to Christ. Does that affect how I live today? You bet. And it should. And so this is a reason why we purify ourselves. Esta é uma razão pela qual nós nos purificamos. Rapidamente, a segunda, já lemos, 2 Timóteo 3, 16 a 17, é proveitosa. Toda a escritura proveitosa, isso inclui profecia. We already read this passage, 2 Timothy 3, 16, 17. All scripture is profitable, and that includes prophecy. It gives us, nos dá fatos sobre a vida depois da morte que nós não saberíamos. 2 Coríntios 5, 8, 2 Coríntios 5, 8, diz assim, 2 Coríntios 5, 8, 2 Coríntios 5, 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ok? Então, nós temos confiança. We trust. I don't know how it says in English. In Portuguese, we have trust. Go ahead, yeah. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ok? Confiança, confidence. Confiança. Não é só espero. Não, confiança. We're talking about confidence. Not just, oh, I hope that, you know. No, it says confidence. Não é? Isto afeta como nós vivemos. Isto afeta como nós vivemos. Muito bem. Eu acho que vou terminar aqui. I think I'll end it here. I have a few more verses, but the time has slipped away. And I don't want to abuse it. Eu tenho mais passagens, mas o tempo está escoado e eu quero abusar. Mas, irmãos, eu espero que realmente possam ser encorajados, não é? Sobre escatologia. Não é uma coisa de malucos, certamente não é heresia. I hope that you have been encouraged today about eschatology. It is not a thing of crazy people. It certainly is not heresy. E é algo que Deus queria para nós. This is something God wants for us. Que Ele investiu uma grande parte da sua palavra para nós sobre isso. Porque Ele nos ama, Ele quis que nós soubéssemos. This is something God invested a big chunk of His Word in, and that He wants us to know because He loves us. Que nós possamos não negligenciar as últimas coisas. Let us not neglect the last things. Que nós possamos abraçar essas coisas. Let's embrace them. Porque Deus sabe o que está a fazer. Because God knows what He's doing. Ele sabe que nós precisamos de saber. He knows that we need to know. Ele sabe que isto nos consola. He knows this comforts us. Ele sabe que isto nos traz alegria. He knows this brings us joy. Ele sabe que isto nos fortalece. He knows this strengthens us. E Ele sabe que isto também nos motiva para o servir ainda melhor. And He knows that this also motivates us to serve Him even better. Que o Senhor abençoe a sua palavra. May the Lord bless His word.